Antes de começar a história de hoje, gostaria de convidar você que curte histórias de terror e mistérios a se inscrever aqui no canal. Estamos em uma jornada para alcançar 1000 inscritos até o final do mês, e eu conto com vocês para fazer isso acontecer. Tem muita história assustadora vindo por aí, então ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Já curte o vídeo e bora crescer essa comunidade de corajosos que adoram sentir aquele frio na espinha. Meu nome é Marcos, e vou te contar uma história que nunca pensei que seria a minha. Eu e minha esposa, Paula, tínhamos esse sonho de morar em um lugar tranquilo, longe do caos da cidade grande. Sabe aquele momento da vida em que você só quer sossego, paz, criar a família num canto seguro? Pois é, foi isso que a gente achou que ia encontrar quando nos mudamos para aquele bairro. Era num lugar bem afastado, interior de São Paulo, uma cidadezinha de nome pequeno, mas com uma vista de tirar o fôlego. O bairro em si parecia retirado de um catálogo. Casas arrumadas, jardim aparado, ruas largas e arborizadas. Era o tipo de lugar que dava vontade de sair caminhando, cumprimentando os vizinhos, sentindo o cheiro do churrasco no final de semana. A primeira impressão foi exatamente essa: perfeição. Assim que chegamos, já fomos recebidos por alguns vizinhos. Gente sorridente, sempre disposta a ajudar. Dona Rosa, que morava na casa do lado, fez questão de trazer um bolo de boas-vindas. Eu achei isso super simpático, mas sabe aquela sensação de que tem algo fora do lugar? Era tudo exagerado. As pessoas sorriam demais, falavam demais. Na hora, eu pensei que era a hospitalidade de cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Mas, olhando agora, era quase como se eles estivessem aliviados com a nossa chegada. Os primeiros dias foram tranquilos, tirando uma coisa ou outra. Durante o dia, o bairro era vivo, com crianças brincando, gente cortando grama, andando de bicicleta. Mas, quando o sol começava a baixar, tudo mudava. As ruas ficavam desertas. E não era aquele silêncio normal, de que todo mundo foi dormir. Era um silêncio pesado, quase como se o próprio bairro segurasse a respiração. Uma das primeiras coisas que notei foi que ninguém saía de casa depois das 20 horas. Literalmente ninguém. Era como se houvesse uma regra invisível, uma espécie de toque de recolher. No começo, achei que era coincidência, mas depois, comecei a reparar que, assim que o sol ia se pondo, os moradores trancavam suas portas e janelas com uma pressa estranha. Era automático. A luz nos postes acendia, e as casas já estavam fechadas. Teve uma noite que não consegui dormir. Acho que era ansiedade pela mudança e por todo esse ambiente novo. Decidi dar uma volta pela casa, espiar a rua pela janela. Tudo escuro. As casas estavam apagadas, sem nenhuma luz acesa, como se estivessem desertas. E aí, eu senti aquela sensação estranha. Sabe quando você sente que alguém tá te observando? É o tipo de coisa que arrepia a nuca, te faz olhar para os cantos da sala, mesmo sabendo que não tem ninguém ali. Eu dei uma olhada rápida pela rua, e juro pra você, por um segundo achei ter visto uma sombra se mexendo no fim da rua. Mas, quando pisquei, não tinha mais nada. Só que a sensação de ser observado continuava, como se os próprios muros do bairro tivessem olhos. No dia seguinte, fui comentar isso com Paula. Ela riu, claro. Disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava estressado com a mudança. E eu queria acreditar nisso. Mas, quanto mais os dias passavam, mais eu sentia que tinha algo errado naquele lugar. Com o tempo, comecei a prestar mais atenção nos moradores. Cada conversa que eu tinha, cada interação, só reforçava aquela sensação de que algo estava fora do lugar. Os vizinhos eram todos perfeitos demais. Sabe quando as pessoas parecem treinadas para falar e agir de uma maneira específica? Era isso.
Todo mundo sorria de um jeito meio automático, as falas pareciam ensaiadas, e ninguém nunca falava nada de pessoal. Dona Rosa, por exemplo. Ela vinha nos visitar quase todo dia com algum doce ou uma história do bairro, mas nunca entrava em detalhes sobre a vida dela. Se eu perguntasse sobre onde ela morava antes ou sobre a família, ela desviava o assunto. Era como se os moradores quisessem que a gente ficasse confortável ali, mas sem se aproximar de verdade. Uma vizinhança assustada, talvez? Eu não sabia. Um dos momentos mais estranhos foi quando resolvi bater um papo com o seu João, um senhor que morava na esquina. Ele estava sempre arrumando o jardim, podando as plantas, como se fosse a única coisa que ele fazia na vida. Puxei conversa e perguntei há quanto tempo ele morava ali. Faz tempo, tempo demais. Ele respondeu, olhando meio de lado, como se não quisesse dizer muito. Aquela resposta me incomodou. Então perguntei, mas nunca pensou em se mudar? Aposentar? Aproveitar outro lugar? O jeito como ele me olhou, cara, foi sinistro. O sorriso dele desapareceu por um instante, os olhos ficaram vazios, e ele disse algo que me deixou arrepiado. Ninguém sai daqui, filho. Não dá para sair. Na hora, eu achei que ele estava sendo dramático, ou talvez apenas acostumado demais com a vida pacata. Mas, o jeito como ele disse aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Não saíam porque não queriam ou porque não podiam? Naquela mesma semana, Paula e eu fomos convidados para um churrasco na casa de um casal do outro lado da rua, o Ricardo e a Patrícia. Aceitamos, achamos que seria bom conhecer melhor a vizinhança, talvez fazer amigos. O churrasco foi exatamente o que você espera. Carne, cerveja e as mesmas conversas de sempre, todo mundo fingindo que a vida ali era perfeita. Mas uma coisa me chamou a atenção. Enquanto conversávamos sobre coisas triviais, tipo o clima e o preço da carne, percebi que, sempre que eu mencionava algum lugar fora do bairro, tipo a cidade grande ou viagens que a gente já tinha feito, os moradores ficavam desconfortáveis. Era sutil, mas estavam sempre mudando de assunto ou desviando os olhos, como se o mundo lá fora não existisse. Eu e Paula saímos de lá mais confusos do que chegamos. Na volta para casa, comentei com Paula que talvez houvesse algum segredo naquelas pessoas, algo que todos sabiam, menos nós. Ela riu, disse que eu estava exagerando. Mas, naquela noite, quando estávamos nos preparando para dormir, ouvimos novamente os sussurros. Sim, sussurros. Vindos da rua. Fui até a janela, espiando pelas frestas, tentando ver alguma coisa. As luzes dos postes iluminavam a rua vazia, como sempre, mas os sussurros estavam lá, baixos, quase indistinguíveis. Olhei em volta, mas ninguém estava do lado de fora. Nenhuma sombra se mexia, nenhuma figura visível. E ainda assim, era como se a própria rua estivesse viva, falando alguma coisa que eu não conseguia entender. Paula disse que eu estava ficando paranoico, mas eu sabia que tinha algo mais. Algo que os vizinhos não estavam nos contando. O bairro todo parecia preso em uma espécie de rotina forçada, uma falsa perfeição que escondia o verdadeiro terror que eu estava começando a sentir. Depois daquele churrasco, as coisas começaram a piorar. Eu tentava seguir a vida normal, focar no trabalho, nos afazeres de casa, mas a sensação de que algo estava muito errado não saía da minha cabeça. Era como se o bairro inteiro estivesse me observando, me cercando. Eu comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Sabe quando você sente que alguém está te vigiando, mesmo sem ver ninguém? Era isso o tempo todo. Um dia, enquanto eu estava no quintal arrumando a cerca, vi o Ricardo, o cara do churrasco, parado na calçada. Ele estava simplesmente parado, olhando para minha casa, com aquele sorriso que não parecia humano. Quando ele percebeu que eu tinha notado, acenou de um jeito mecânico e foi embora sem dizer uma palavra. Isso me deu calafrios. E então, uma noite, os sussurros ficaram mais altos.
Paula já estava dormindo, mas eu estava inquieto, sem conseguir pregar os olhos. Levantei da cama e fui até a janela. Os sussurros vinham de todos os lados, como se estivessem cercando a casa. Desta vez, não eram só murmúrios. Eram vozes, vozes que pareciam dizer algo que eu não conseguia entender. Resolvi que precisava saber de onde aquilo vinha. Peguei uma lanterna e saí de casa em silêncio, tentando não acordar Paula. Caminhei pela rua, mas tudo estava deserto. O vento balançava as árvores, e as sombras dançavam no chão como figuras distorcidas. Foi quando vi uma luz fraca na direção do que parecia ser um beco entre duas casas. Me aproximei devagar, e conforme eu chegava mais perto, os sussurros pareciam ficar mais claros, mais fortes. Eles vinham dali. Mas, quando cheguei ao beco, a luz sumiu, e as vozes pararam de repente. Meu coração estava a mil, eu sabia que tinha algo ali, mas não podia ver nada. E então, de repente, senti uma mão gelada no meu ombro. Dei um pulo e me virei, pronto para enfrentar seja lá o que fosse, mas era seu João, o senhor da esquina. Ele estava com uma expressão séria, nada daquele sorriso automático de sempre. Não devia estar aqui, ele disse, com a voz rouca, quase um sussurro. Não à noite. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele só sacudiu a cabeça. Tem coisas que é melhor você não saber. Vai para casa, agora. Não saia de novo à noite. Voltei para casa com uma sensação pesada no peito. Porque ele estava me avisando. O que ele sabia que eu não sabia? Paula disse que eu estava ficando paranoico, que era só a minha cabeça pregando peças. Mas eu sabia que não. Algo muito mais sinistro estava acontecendo naquele lugar. Nos dias seguintes, tentei ignorar a situação, fingir que nada estava acontecendo. Mas as coisas começaram a se desenrolar mais rápido do que eu imaginava. Um dia, fui até a mercearia local, e o dono, seu Zé, me olhou com uma expressão esquisita, quase preocupada, quando entrei. Enquanto eu pagava as compras, ele se inclinou e falou baixinho. O senhor é novo por aqui, né? Um conselho. Cuidado com quem você confia. Fiquei sem entender, perguntei do que ele estava falando, mas ele só balançou a cabeça, como se não quisesse se comprometer. O que ele sabia que eu não sabia? E por que todo mundo parecia ter tanto medo? Naquela noite, as coisas ficaram ainda mais bizarras. Estávamos jantando, quando ouvi passos do lado de fora da casa. Levantei, fui até a porta e abri de repente, achando que poderia pegar alguém no flagra. Mas não havia ninguém. Só aquele vento gelado soprando pela rua, e as sombras das árvores se movendo, quase como se estivessem vivas. Foi então que eu decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo de verdade. Não dava mais para ignorar os sinais. Aquele lugar, aquele bairro, tinha um segredo, e eu estava determinado a descobrir qual era. Naquela mesma noite, eu sabia que não podia mais esperar. Depois de tantas noites inquietas, de tantos avisos estranhos, sussurros e olhares misteriosos, decidi que ia até o fim. Eu precisava saber o que estava acontecendo naquele bairro. Algo ali não fazia sentido, e eu não podia continuar fingindo que era só paranoia minha. Aquilo era real. Esperei até que Paula dormisse. Ela nunca acreditaria em mim, e eu não queria arriscar que ela me impedisse de descobrir a verdade. Peguei a lanterna, coloquei um casaco e saí em silêncio pela porta dos fundos. A rua estava escura, e o vento soprava mais forte do que o normal, como se estivesse tentando me avisar que algo estava errado. Desta vez, eu sabia para onde ir. O beco onde eu tinha visto a luz fraca alguns dias atrás parecia o ponto de partida perfeito. Caminhei lentamente, tentando controlar o nervosismo, enquanto os sussurros que tanto me atormentavam pareciam voltar a ecoar ao longe. A sensação de estar sendo observado era constante, como se todas aquelas casas com suas janelas escuras estivessem cheias de olhos escondidos. Quando cheguei ao beco, lá estava ela de novo. A luz. Fraca,
tremeluzente, vinda de algum lugar no fundo. Segui em sua direção, e conforme me aproximava, os sussurros ficavam mais altos. Pareciam vir do próprio chão, como se as sombras das paredes estivessem ganhando vida ao meu redor. E então, eu vi. No final do beco, havia uma pequena abertura no muro que eu nunca tinha notado antes. Passei por ela, e me deparei com uma espécie de clareira escondida entre as casas, cercada por árvores antigas e retorcidas. No centro, havia uma construção velha, uma espécie de galpão decrépito. Mas o que mais me chamou a atenção foi o símbolo esculpido na porta de madeira, um símbolo que eu não reconhecia, mas que me dava uma sensação de profundo mal-estar. Empurrei a porta com cuidado. Ela rangeu alto, como se estivesse resistindo, mas se abriu. Lá dentro, o ar era pesado, úmido, e o cheiro de mofo e terra tomou conta. Minha lanterna tremia na minha mão, mas eu continuei. Foi quando vi algo que me fez gelar até os ossos. No centro do galpão, havia um círculo de pedras. Dentro dele, várias fotos estavam dispostas. Fotos de pessoas. Reconheci algumas. Seu João, Ricardo, o dono da mercearia, seu Zé, todos os moradores do bairro, um a um, com velas ao redor de suas fotos. E no meio, havia uma foto minha e da Paula, recém-colocada. Meu coração quase parou. Comecei a juntar as peças. O bairro, os moradores estranhos, as tentativas de me manter longe. Eles sabiam. Sabiam de algo que eu ainda não entendia, mas eu estava próximo de descobrir. E foi então que ouvi passos atrás de mim. Me virei rápido, com a lanterna em punho, e ali estava ele, seu João. Ele me olhava com uma expressão cansada, quase triste. Eu te avisei. Não avisei? Ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro. Não devia ter vindo aqui. O que é isso? Perguntei, apontando para o círculo no chão, ainda sem acreditar no que via. Ele suspirou e balançou a cabeça. Não somos nós que escolhemos ficar. É a maldição desse lugar. Ninguém pode sair. E agora que você descobriu, não há mais volta. Antes que eu pudesse reagir, ouvi outros passos se aproximando. Os outros moradores estavam chegando, um a um, cercando o galpão. Todos com aquele olhar vazio e estranho, como se estivessem presos em um transe. Meu coração disparou e eu sabia que precisava sair dali, mas quando tentei correr, senti uma mão me segurar. Agora você faz parte disso também, seu João disse, sua voz fria e sem emoção. Você e sua esposa não podem partir. Ninguém pode. As luzes da lanterna começaram a falhar, os sussurros ficaram mais altos, e a última coisa que vi antes de tudo escurecer foi a expressão vazia de seu João, me encarando, enquanto a escuridão me engolia. No dia seguinte, Paula e eu estávamos sentados na sala, como se nada tivesse acontecido. Tudo parecia normal. Mas agora eu sabia. Eu entendia o que os sussurros diziam, o que as sombras escondiam. E sabia que, assim como todos os outros, estávamos presos naquele bairro. Para sempre. Espero que vocês tenham curtido essa história de arrepiar. Se você ficou tão intrigado quanto eu com os mistérios daquele bairro, não esquece de se inscrever no canal. Estamos em busca de 1000 inscritos até o final do mês, e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e ative o sininho para não perder nenhuma história aterrorizante. Vamos juntos desvendar mais mistérios e viver experiências de dar medo. Conto com vocês!